Israel e Palestina, essa briga entre irmãos. Desde que nasceram. Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a escrava. Isaac nasceu depois, o filho da promessa. Mas desde o começo já brigaram. Continuam brigando até hoje e não vai parar até que Cristo volte pela segunda vez. Até que se cumpra a profecia de Daniel. A última semana de anos que falta para este povo. Ninguém sabe se é dessa vez que vai ser cumprida essa profecia, porque tem que acontecer. Está escrito assim, será. Esse povo entrará num tempo de grande tribulação como nunca houve. E nem jamais haverá depois desta, como disse Cristo, quando estava com seus discípulos. Eles não receberam a Cristo como seu Messias, o seu Rei, e terão que receber. Mas primeiro eles vão receber o falso. O verdadeiro veio e o rejeitaram. Receberão o falso até que eles caia a escama dos olhos deles. Uma guerra que já começou há mais de uma semana. A destruição, guerra nunca não é briga de flores, mas inocentes sendo mortos. Não são apenas terroristas, mulheres, crianças, idosos. Uma destruição que não tem tamanho. Se for dessa vez que tem que ser cumprida a profecia, vai aparecer um príncipe qualquer para fazer um pacto de paz, de uma aliança com eles, para que haja paz nessa terra. Será uma paz temporária, falsa paz, para acabar com esse conflito. E aí então o mundo vai entrar num tempo como nunca houve. É o começo do fim desta era, não da humanidade, mas desta era como vivemos hoje. Porque o mal reinará nesta última semana como nunca. Deus permite que seja assim. É o tempo dado a Ele para marcar aqueles que o adorarem. Assim como Deus marcou o seu povo, como diz no livro de Ezequiel, Ele marcará também os deles dessa vez. Aqueles que o adorarem serão marcados. Os que se recusarem a adorar serão decapitados, segundo a profecia. Mas interessante que no mundo, o cristianismo, o que eles mais temem é esse tempo. A marca da besta, chamada marca da besta. Que aqueles que aceitarem não têm mais salvação. Interessante que a Bíblia não diz isso, né? O apóstolo João escreve que aquele que aceitar a marca da besta será lançado no tormento.
onde não terá descanso, nem de dia nem de noite. Aí já traz a interpretação de que é eterno. E aqueles que aceitarem a marca dele, os judeus, a quem foi dado a lei de adoração, que eles não podem adorar a outro a não ser o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como Cristo diz, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a meu nome, achará. 2000 anos desde que Cristo foi crucificado. O mundo como está não há saída mais. A ciência, a tecnologia aumentou, como diz a profecia de Daniel, nos últimos tempos, o conhecimento aumentará, a ciência se multiplicará. E é o que estamos vivendo hoje. Já não tem mais o que ser inventado, só falta acontecer a profecia para dar espírito a uma estátua, para que todos a adorem. Um mundo onde os valores ficaram no tempo. No tempo de agora que já não há amor ao próximo, não há respeito. Como o apóstolo Paulo escreve, o bom se tornou mal e o mal se tornou o bem. Cada um faz aquilo que dá vontade. Tudo aquilo que o coração deseja, a pessoa faz. Consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, por isso todos morremos, porque todos somos pecadores. Todo ser humano precisa morrer para ser vivificado em Cristo. Precisa voltar ao pó da terra, de onde veio, como Deus disse a Adão: do pó viestes, ao pó tornarás. Isso. Cristo tirou o pecado do mundo, a morte tira o pecado do homem na sepultura. Para isso temos que morrer. Todos ressuscitaremos incorruptíveis ao som da última trombeta. Porque o pecado já não existe. A morte foi tragada em vitória. Todo aquele que está morto está justificado do pecado, como o apóstolo Paulo escreve. Mas é um tempo que de uma certa forma de esperança para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Porque será um tempo de justiça, de paz, uma paz forçada e de justiça.
Cristo reinará com vara de ferro sobre as nações. Não haverá governos corruptos. Não haverá escravidão. O rico pisando no pobre, sufocando. Porque Cristo, o Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, reinará com vara de ferro sobre toda a terra. E aqueles que esperam esse tempo anseiam pela vinda de Cristo. Uns esperam que Ele volte para os tirar daqui, que não vai acontecer porque a Bíblia não diz nada disso. Mas a esperança ela dá um alento para este tempo de trevas que vivemos. Escravos, somos escravos dos donos do mundo, poder das trevas que reina. E na segunda vinda de Cristo, Ele prenderá o dito cujo por 1000 anos. Será um tempo que se cumprirá o que Cristo disse aos seus discípulos. E de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Os que não crerem serão condenados. A condenação que Cristo fala, a condenação que o apóstolo João escreve, o tormento. Como diz João 13,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo o povo gentil, todos os povos da terra serão batizados pelos apóstolos, nos moldes do judaísmo, como faziam no tempo de Cristo. Todo aquele que creu que Cristo era o seu Messias era batizado, porque o povo judeu, um reino sacerdotal, e para ser um sacerdote ele tinha que ser lavado em águas. Por isso eles se batizavam. E este evangelho será pregado por eles, pelos apóstolos, reino sacerdotal. E o povo gentil hoje terá que ser todo mundo batizado. Todos esses povos que foram batizados em águas terão que ser batizados novamente. Se nós estivermos nesse tempo com Cristo, Ele estará reinando em Jerusalém, mas todo o povo o conhecerá. Um tempo de júbilo. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas na terra, com a sua criatura. Que Deus nos dê a graça de estarmos presentes, vivos neste tempo. Amém. E se não for assim, ressuscitaremos no último dia, ao som da última trombeta. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que é o capítulo da ressurreição. Para entrarmos no reino de Deus, a eternidade.